A filosofia da linguagem é o ramo da filosofia que investiga as relações entre mundo, pensamento e linguagem. O sentido das palavras, desde os primeiros pensadores, sempre ocupou um papel importante nas reflexões filosóficas. Contudo, foi somente a partir do século XX que a filosofia passou a considerar a linguagem como uma investigação filosófica fundamental. Se antes ela era secundária, servindo como base para as reflexões filosóficas, a partir da era contemporânea ela tornou-se o tema principal. Não se trata apenas de compreender contextos históricos, sociais e culturais para, a partir disso, investigar o significado e sentido das palavras. Se trata também de compreender os limites da linguagem, das tentativas de exprimir pensamentos e, finalmente, se é o sujeito que determina a linguagem ou é a linguagem que determina o sujeito. Sou Alfredo Carneiro, professor de filosofia e editor do site netmundi.org, voltado para a divulgação de arte, cultura e filosofia. Este áudio é baseado no post Filosofia da Linguagem de Wittgenstein, que se encontra lá em nosso site. Vamos prosseguir. O que intriga os pensadores, muito além do mero problema de comunicação, é se a linguagem pode mesmo dizer algo acerca do mundo e ser compreendida conforme a intenção daquele que tenta se comunicar. Cada pessoa não possuiria um mundo particular que tenta inutilmente transmitir aos outros? Que tipo de mundo é comunicado pelos diferentes tipos de linguagem, como poesia, filosofia, religião, ciência, literatura, cinema e outras? Os pensamentos que tentamos transmitir não são distorcidos pela linguagem do grupo no qual vivemos? Qual é, então, a linguagem adequada? Para o filósofo austríaco Wittgenstein, um dos mais notáveis autores da filosofia da linguagem, estamos tão somente jogando ingenuamente jogos de linguagem que funcionam apenas inseridos em determinada interpretação social da realidade, e que muito provavelmente não é a própria realidade. Wittgenstein, em sua investigação da linguagem, foi ainda mais longe, afirmando que os problemas filosóficos são, na verdade, problemas de linguagem. Dizer que nossa linguagem não funciona fora da realidade linguística na qual vivemos não é meramente afirmar o óbvio, mas sim dizer que os limites de nossa linguagem são também os limites de nosso pensamento. Esta ideia, muito explorada na filosofia da linguagem, de certa forma está de acordo com a observação que o escritor Aldous Huxley fez sobre as tradições linguísticas em seu famoso livro As Portas da Percepção. Abre aspas. Cada indivíduo é, a um só tempo, beneficiário e vítima da tradição linguística na qual nasceu. Beneficiário, na medida em que a língua lhe dá acesso ao registro acumulado da experiência das outras pessoas, e vítima, na medida em que a língua confirma a crença de que aquela consciência reduzida é a única consciência, confundindo o sentido de realidade. Fecha aspas. A filosofia da linguagem de Wittgenstein se divide em duas fases. A primeira, influenciada pelo seu mestre Bertrand Russell, e marcada pela investigação dos limites lógicos da linguagem, exposta em sua obra Tratado Lógico-Filosófico. E a segunda fase, em que o filósofo discorda de sua primeira fase e cria o conceito de jogos de linguagem em sua obra Investigações Filosóficas. Essas fases são conhecidas como primeiro Wittgenstein e segundo Wittgenstein. Vejamos agora as ideias do primeiro Wittgenstein, que tratam das relações entre lógica, mundo e linguagem. A ideia de que os problemas da filosofia carregam problemas de linguagem não é algo novo. Os filósofos Leibniz e Spinoza já percebiam a confusão no uso das palavras, e antes deles, Platão, Aristóteles e os filósofos medievais também investigaram esse problema. Todavia, a chamada
virada linguística da filosofia aconteceu somente a partir do século XX, quando alguns filósofos se voltaram para a tentativa de estabelecer um sistema lógico formal que retratasse a realidade do mundo de forma precisa e racional. Esse movimento, representado principalmente por Wittgenstein, Bertrand Russell e Frege, ficou conhecido como filosofia analítica. Uma das principais características da linguagem, segundo Wittgenstein em sua primeira fase, é que, de um lado, temos o mundo com a sua multiplicidade de fatos, e do outro, uma linguagem que tenta falar sobre esse mundo. Assim, necessariamente existe algo em comum entre o mundo e a linguagem, que é a forma lógica. Consequentemente, as frases da linguagem comum podem ser reescritas em proposições lógicas para serem analisadas. A partir disso, se verifica a falsidade ou veracidade do que foi dito. Entretanto, para Wittgenstein, só podemos considerar as proposições que espelham os fatos do mundo, como, por exemplo, dizer que o vaso está sobre a mesa. Isso está de acordo com a teoria figurativa desse filósofo, que afirma que cada nome de uma proposição deve possuir uma referência na realidade, ou seja, nossa linguagem deve figurar algo no mundo. Qualquer coisa diferente disso, como falar sobre nomes que não podem ser apontados, significa dizer coisas sem sentido. Sobre isso, afirma Wittgenstein, abre aspas, representar na linguagem algo que contradiga as leis da lógica é tão pouco possível quanto representar uma figura que contradiga as leis do espaço. Fecha aspas. Todavia, para o primeiro Wittgenstein, as coisas que não podem ser ditas não significa que não existam, mas sim que qualquer discurso sobre elas não é possível. Isso englobaria, por exemplo, discursos religiosos, éticos ou místicos. Deste modo, a linguagem se limita ao que é factual, tal como ocorre com a biologia, a química e a física. Falar sobre coisas que não podem ser ditas significa falar coisas sem sentido. A possibilidade da existência de experiências interiores incomunicáveis é uma característica do pensamento do primeiro Wittgenstein, que, como foi dito, não nega a existência dessas experiências, mas afirma categoricamente que sobre elas nada pode ser dito, pois o fato da linguagem ter seus fundamentos lógicos na realidade material é o que determina seus limites. Essa é a base das declarações mais conhecidas desse filósofo. Vejamos. Abre aspas. O que se pode dizer pode ser dito claramente, e aquilo que não se pode falar tem de ficar no silêncio. Sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Fecha aspas. Como veremos a seguir, Wittgenstein posteriormente irá criticar sua primeira fase, afirmando que se enganou ao acreditar que a linguagem possui apenas uma lógica possível, desenvolvendo a ideia de que não existe apenas uma linguagem, mas vários tipos de linguagem com lógicas próprias, abandonando a rigidez da lógica formal. Essa atitude o tornou um exemplo de honestidade intelectual na filosofia, pois não se importou em criticar a si mesmo e modificar suas ideias. Vejamos agora as ideias do segundo Wittgenstein e seu conceito de jogos de linguagem. Pela experiência cotidiana, sabemos que a maioria das pessoas não se importa com questões linguísticas, vivendo de acordo com suas crenças locais e falando sobre elas de forma espontânea. Contudo, quando os indivíduos levam seus discursos para um cenário diferente, seja social, cultural ou religioso, eles não conseguem mais se comunicar de forma eficiente. Esse fato tem consequências mais complexas do que um mero problema de comunicação, pois trata-se também da limitação do próprio pensamento. O conceito de jogos de linguagem, desenvolvido por Wittgenstein em sua segunda fase, tornou-se uma das ilustrações mais conhecidas desse problema. Dizer que nos comunicamos tal como ocorre com jogos
significa dizer que existem várias linguagens governadas por regras próprias e contextualizadas. Em um jogo de xadrez, por exemplo, os jogadores estão de acordo com as regras estabelecidas, mas se um dos jogadores quiser discordar radicalmente das regras, não existe mais jogo de xadrez. Pode-se até criar um novo jogo com novas regras, utilizando as mesmas peças e o mesmo tabuleiro. Entretanto, definitivamente não será mais xadrez, pois ele deixa de existir se não usamos as regras estabelecidas para ele. O mesmo ocorre se alguém nos perguntar como se usa uma bola. Nossa resposta dependerá dos jogos que usaremos de exemplo, como futebol, vôlei ou basquete, ou mesmo algum jogo inventado na hora. Com as palavras ocorre o mesmo, pois elas não teriam sentido universal, mas sim um uso que fazemos delas dentro das regras de um jogo de linguagem. Se eu uso a palavra santo, posso me referir a algum personagem bíblico ou falar de alguém que considero bondoso, mas também posso me referir a alguém que considero hipócrita ou até mesmo designar algum objeto. Tudo depende do uso que pretendo fazer dessa palavra dentro de um determinado contexto. A palavra em si não tem sentido se não estiver delimitada por alguma prática linguística. Esses exemplos podem parecer simples, mas se pensarmos nos aspectos sociais e culturais envolvidos, a questão assume grande complexidade. Para o segundo Wittgenstein, a linguagem é uma vasta quantidade de práticas, cada uma com sua própria lógica. Nem todas as práticas linguísticas são argumentativas, como piadas, poesia, cinema, fábulas ou religiões, mas sim práticas com regras próprias. Esses discursos têm significados e fazem sentido dentro de seus contextos. Não existe, portanto, uma única lógica formal para a linguagem, como o filósofo supõe em sua primeira fase. Da mesma forma, os grupos sociais jogam jogos de linguagem que não fazem sentido fora de suas regras. Essas regras também delimitam o pensamento dos integrantes dos grupos, pois o pensamento humano seria incapaz de ir além dos jogos de linguagem. O indivíduo pode até navegar entre vários jogos de linguagem, mas não pode ir além dos jogos em si. Sobre isso, Wittgenstein afirma, abre aspas, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Nos aprisionamos em nossos próprios jogos de linguagem. Fecha aspas. Apesar de delimitarem o pensamento, os jogos de linguagem têm uma função importante, pois permitem que os integrantes dos grupos sociais consigam se comunicar e agir de forma coerente e eficiente, ainda que essa coerência só faça sentido dentro das regras de cada grupo. Além do mais, as variadas práticas linguísticas revelam algo sobre as realidades dos grupos humanos. Porém, como afirmado anteriormente, muitas coisas que são ditas não fazem sentido, ou mesmo não existem, fora de seus jogos de linguagem. Assim, até mesmo a filosofia está aprisionada em seu próprio jogo de linguagem e não transcende suas regras. Nosso pensamento, da mesma forma, não vai além dos limites das práticas linguísticas, o que nos torna incapazes de falar sobre verdades absolutas ou universais, que sempre foi um dos objetivos fundamentais da filosofia. É por isso que se diz que Wittgenstein, em sua primeira fase, tentou matar a filosofia sem sucesso. Porém, na sua segunda tentativa, atingiu seu objetivo.